Olá, estrela, bem-vinda a esse vídeo. Eu sou Angélica Lino, sou taróloga e eu ajudo mulheres a se libertarem através do tarô. Nesse vídeo vamos falar sobre um tema polêmico, mas muito importante para você conhecer e se aprofundar nesse tema, que é o seguinte: afinal, qual é a religião de quem lê tarô? Eu sei que você gosta de assistir leituras de tarô na internet e quanto mais você assiste, você fica fascinada por esse mundo das cartas, Você começa a ter interesse e até mesmo querer estudar tarô, mas aí bate aquele medo, aquele receio. Afinal, será que eu posso aprender tarô? Será que eu sou da religião das pessoas, que podem fazer leituras de tarô? Então a gente vai falar sobre isso. Tem ou não tem uma religião tarô? Então já curte esse vídeo e fica até o final para você receber todo o conteúdo, você entender de fato, de uma vez por todas, se tem ou não tem a religião tarô. Na verdade não, o tarô não é uma religião. O tarô não é de nenhuma religião. O que isso significa? O tarô é um instrumento que faz as pessoas se conhecerem mais, que faz as pessoas observarem a própria vida de uma maneira diferente, enxergar coisas que antes sozinha ela não estava percebendo. Então, o tarô é uma ferramenta. Mas por que se confunde muito o tarô com religiões? Vamos descobrir então. Para que você comece a entender, imagine assim: uma taça de vidro, certo? Uma taça de vidro que você pode ter aí na sua casa. Ela pode sim, ter esse uso doméstico, ou seja, vou beber uma água numa taça de vidro, ou até mesmo vou beber uma bebida alcoólica, um vinho, mas a taça também possui um simbolismo, não é mesmo? Principalmente nas religiões cristãs, que é o quê? O simbolismo da taça no vinho, ou seja, uma prática religiosa. Mas será que eu poderia então, a partir disso, já que algumas religiões usam esse objeto, essa ferramenta, dizer que uma taça de vidro ela só pode ser usada por quem pratica X religião? Não podemos, estrela? Porque isso é o quê? Falta de conhecimento. Então, por isso que o tarô é a mesma coisa. O tarô é uma ferramenta, só que algumas religiões, fazem o uso de tarô, sim, Mas isso não quer dizer que você, que não é de uma determinada X religião que usa o tarô, você não pode aprender, tá? Então isso é uma generalização que algumas pessoas fazem e você precisa tomar cuidado com isso. Para isso eu trouxe um conceito histórico aqui para você entender mais sobre tarô. O tarô surgiu entre o século XIV, final do século XIV e século XV, na região da Europa, ou seja, a partir daí, dessa localização histórica, a gente tem o desenvolvimento do tarô para outras partes do continente, assim também como as diversas culturas presentes em outras civilizações. Então a gente começa a entender o tarô como uma ferramenta que surgiu na Europa, mas que com o passar do tempo, dos anos, ela foi se difundindo em outras partes, em outros países. Angélica, mas para que eu preciso saber disso? Para você entender que o tarô não surgiu em X religião, por exemplo, uma religião africana, por exemplo, ou até mesmo que o tarô é de determinada religião, praticada em X país. Percebe como é importante a gente saber desse dado histórico, Então, com o passar do tempo, o tarô, que era algo celebrado ali, meio que no oculto, porque o tarô em si, nas próprias figuras, nós temos o quê? A ligação, o conceito histórico, da religião cristã. Tanto é que no próprio tarô a gente tem algumas figuras, que remetem essa energia de autoridade, até mesmo no sentido espiritual, Então é um conceito que se traz. Só que, como o tarô, nós falamos sobre o quê? Sobre símbolos, imagens, ali se colocou uma imagem de uma figura cristã. Angélica, tá muito confuso, não tô entendendo. Eu vou trazer aqui algumas cartas para você entender mais. Então aqui eu trouxe 3 cartas
né, que falam sobre essa questão cristã, que é o quê? A imagem, o símbolo. Então aqui a gente tem o Hierofante, né? Eu trouxe o tarô de Marsella para a gente olhar. A carta do Hierofante, que retrata o quê? É como se fosse, né? Até em algumas traduções, a carta se chama o Papa. Então é a autoridade que está no topo, guiando, aconselhando as pessoas. Tanto é que aqui na própria imagem a gente consegue ver o quê? Né? Como se fossem crianças ou até mesmo pessoas ali se aconselhando com essa autoridade, pedindo uma ajuda. Depois a gente tem a carta da Papisa, né, que retrata o quê? A mulher estudiosa, a mulher sacerdotisa, né, até em algumas traduções também, que retratam, né, o sentido daquela época das mulheres, né, serem sacerdotisas, ou seja, ajudarem as pessoas, né, estudarem, passarem ali os seus conhecimentos nas suas famílias. Eram mulheres que muitas vezes, né, passavam os seus ensinamentos dentro dos lares, porque não podiam, né, sair para fora, né, falar abertamente sobre a espiritualidade, né, sobre os conceitos da vida. Então retrata uma mulher ali dessa época. Percebe o simbolismo que nós carregamos dentro das cartas? E também a famosa carta do diabo, que muitas pessoas acham, né, nossa, que carta negativa, é uma carta de um demônio, é algo terrível. Mas aqui é um simbolismo que representa o que? Nosso ego, né, a nossa ambição de querer coisas diferentes, melhores. E como tudo na vida tem os dois lados, né, às vezes quando a gente tá com muita energia aqui, né, retrata sim aquele exagero, né, aquela falta de consciência que, conforme você vai estudando, você vai percebendo que a pessoa pode sim, né, se deixar levar por esse lado do mal, mas não necessariamente quando nós vemos a carta do diabo, nós estamos falando do diabo que a gente conhece da religião cristã. Então percebe que na própria história do tarô, não só nessas cartas, em outras também, a gente tem uma pegada, né, de uma imagem religiosa. Por quê, Angélica? Porque vamos imaginar novamente da onde surgiu o tarô, quais eram as influências, né, há mais aí de 500 anos atrás. Imagina, era a predominância cristã. Então por isso que quem fez as pinturas nas cartas, até mesmo as práticas do tarô, era algo oculto, né? Porque a igreja não se deixava, né, ser livre essas informações. Principalmente, né, voltando aqui para os dias mais atuais, se você está vivendo no Brasil, a gente tem muito essa tradição, né, mais cristã, evangélica. Então, tudo aquilo que é fora da igreja, tudo aquilo que traz uma visão de vida diferente, uma possibilidade diferente, é visto sim como algo do diabo, como algo do demônio, como algo proibido que não se deve ver nem fazer, né? Então, essa crença de que só se pratica tarô, ou seja, você só pode aprender tarô, ser uma taróloga, ou seja, né, o que é uma taróloga? Ler cartas. Ou seja, parece que você só pode fazer as leituras se você for de X religião, mas isso é uma mentira. Isso é algo que eu pelo menos, eu tô constantemente falando, ensinando, para que se abra a visão das pessoas sobre o tarô. Porque apesar da gente ter aqui algumas figuras, né, que nos ensinam, que nos mostram, né, como é a vida, porque o tarô é isso, né, é a vida retratada em todos os detalhes, em todos os momentos, em imagens, em símbolos, né? Então a partir daí a gente faz a interpretação, não há nada de eu estou ouvindo espíritos, eu estou vendo coisas, não, é estudo, né? Então para você ler tarô, você não precisa ser de nenhuma religião específica, mas se você for de alguma religião, isso também não te impede de você ler tarô, né? Porque o tarô também não é uma adivinhação, é o que causa muito medo nas pessoas. Ah, mas eu ouvi dizer que na minha religião, se eu praticar tarô, eu vou estar adivinhando coisas. Não se trata de adivinhação. Como já falado anteriormente, o tarô é uma ferramenta antiguíssima que foi criada justamente para retratar. Em cada carta a gente tem um elemento, a gente tem uma história. Essa é a história de quem? Da vida humana. Então por isso que a gente consegue entender a vida do outro que nos procura
através das cartas, tá bom? E também pensando em tudo isso que você está aprendendo nessa super aula, né? Eu gostaria de perguntar para você, você se lembra como o tarô é retratado na mídia, né? Então, infelizmente, atualmente ainda na mídia, a gente tem essa visão distorcida do que é tarô. Pensa comigo em algum filme, alguma novela que você lembra que você assistiu, que se tratava ali de uma cena de uma leitura de cartas. Pensou? Provavelmente você está lembrando de uma cigana, ou seja, uma mulher, né, com coisas na cabeça, batom vermelho, unhas fortes, roupas coloridas, fazendo uma leitura de cartas com uma bola de cristal, não é verdade? Por quê? Né? Porque a mídia não quer que você descubra a verdade, né? Não quer que você conheça o tarô. Eles tratam o tarô como uma adivinhação e isso afasta as pessoas, principalmente as pessoas que não procuram saber mais sobre a ferramenta. Elas acreditam naquilo que elas simplesmente estão vendo. Então é por isso, né, que no nosso subconsciente você nem precisa se lembrar, nossa, Angélica, não lembro, nunca assisti. É simplesmente você andar na rua, né? Você ver nos pontos de ônibus, muitas vezes, ou num poste, né, um texto escrito tarô, magias, jogadas, feitiços. Então, porque o nosso subconsciente está associado a isso, que ao você fazer tarô, você vai fazer feitiços, você vai fazer magia. Porque ao você fazer tarô, né, o subconsciente vem o quê? Eu vou ter que fazer magias, feitiços, banhos do amor. Então percebe, né, que é uma distorção, porque o tarô nada mais é do que um livro. E esse livro, ele não quer fazer mal a ninguém e ele não está adivinhando nada, ele só está mostrando as possibilidades de uma vida. Então, agora que você já sabe da verdade, você se interessa por tarô, você pode ficar tranquila, você pode estudar tarô sem culpa, porque o tarô não vai te fazer mal. Quem faz mal são as pessoas, não é mesmo? O tarô não vai tirar o seu livre-arbítrio. Tem muitas pessoas que não gostam de fazer leituras de tarô. Ah, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo do que o tarô vai dizer que vai acontecer. Na verdade, o tarô mostra o que vai acontecer de acordo com o seu momento agora, né? Então, se você não quer que aconteça, ou se você quer que aconteça, você pode tomar ações e mudar a sua vida. Então, você pode começar a estudar livremente tarô, né? Se sentindo bem, porque você vai se conhecer mais. Imagine que você tem um GPS dentro do seu carro. Você tem um GPS dentro do seu carro, né? E você utiliza esse GPS. Acontece que você chega no seu ambiente de trabalho e você fala com uma colega, essa colega é religiosa. E você fala, eu usei o GPS para mim chegar ao shopping, foi muito rápido, eu consegui seguir a rota certinho que ele me passou, né? Não sofri nenhum tipo de problema no caminho. Você vai contando bem empolgada. Aí essa sua amiga, né, do trabalho religiosa, ela fala assim, eu não posso usar o GPS, eu nunca usei, porque eu tenho medo, sabe? Lá na minha religião eles dizem que eu não posso usar, porque só quem usa, eles falaram que é pessoas que usam vermelho, pessoas que praticam uma X religião, magias, feitiços, então eu não posso. Aí você para e observa a sua amiga, né, falando isso, você fala, não, mas eu não pratico nada disso, eu uso o GPS porque ela é uma ferramenta, olha, inclusive, quando você compra um carro novo, já vem com essa ferramenta, então, assim, ajuda muitas pessoas a não se perderem, né, a não passarem por situações ruins, a caírem em lugares perigosos, a serem assaltados, olha só como o GPS é importante, porque ele só tá te mostrando o caminho, não tem nada a ver com religião. Aí a sua amiga fala assim, mas eu não sei não, eu acho que não posso, né? O líder religioso diz que é proibido. Já imaginou essa cena? Né? Isso é uma situação, assim, um exemplo bem, né, diferente que eu tô dando, até meio, nossa, que exemplo bobo, mas para você refletir como isso acontece no dia a dia com as pessoas. As pessoas têm medo de se encontrarem, medo de experimentarem coisas novas por medo do julgamento, né, de pessoas que às vezes nem vão a fundo para saber de fato o que é tarô, porque o tarô é como um GPS, sim, ele está te mostrando caminhos. Fez sentido para você, estrela? Então vamos recapitular todos os nossos temas aqui para que você de fato entenda que você
tem interesse em tarô, você assiste leituras, então você tem tudo que precisa para aprender tarô, tá certo? Então, primeiro ponto, o tarô não é uma religião e o tarô não é de nenhuma religião, ele não está associado a nenhuma religião. Segundo, existe um mito que muitas pessoas dizem, né, que o tarô, você só pode jogar tarô, aprender tarô, se for transmitido de uma família para outra, se você ganhar um baralho. Isso é um mito também, né, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com ser escolhido para se fazer leituras, tá? Porque senão a gente estaria limitando uma ferramenta dessa, né? Lembra lá do exemplo do GPS? Olha, só pode usar o GPS, né, quem estiver usando uma roupa lilás. Não faz sentido, né, Estrela? Terceiro, o tarô é uma ferramenta, é um livro acessível a todas as pessoas que querem aprender a interpretar aqui os símbolos, as imagens nas cartas. E através disso ajudar pessoas com o seu direcionamento, além de se ajudar a si mesmo a se entender, a ouvir mais a sua intuição. Ou seja, aprender tarô faz com que você se conecte mais com o seu verdadeiro eu, com a sua intuição e que você seja, inclusive, uma pessoa melhor. Então, Estrela, nesse vídeo você descobriu que o tarô não vai influenciar sua crença religiosa, que na verdade as pessoas que têm determinada religião, elas se mostram do jeito que elas são, do jeito que elas acreditam, mas nada tem a ver com a ferramenta que elas usam, que é o tarô, tá bom? Então você tá livre sim para aprender tarô. Inclusive eu te convido a aprender tarô comigo. Nesse vídeo eu vou deixar um link para você participar do meu evento, onde você vai descobrir como você pode se libertar através do tarô, tá bom? Então eu te espero lá. Clica no link para você fazer a sua inscrição gratuita. Um beijo, gratidão e até mais!